Shabbat Shalom, sejam todos muito bem-vindos, uma grande bênção estar junto com vocês. Você também que está nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, uma grande bênção ter a presença de vocês aqui e agradeço grandemente cada um que tem comentado, mandado suas mensagens aí no nosso WhatsApp, deixado o seu likezinho aí, deixa aí, não vai cair o dedo, né? Pode dar isso aí, não custa nada. Compartilha também essa palavra para todo mundo aí. E realmente está legal dentro dessa brincadeira dentro do YouTube aí, principalmente, né? Está muito divertido. Eu estou vendo muito canal aí, de repente está perdendo até o alcance e tudo mais. O YouTube está dando umas seguradas aí em algumas coisas, né? Eu estou achando até interessante que até um tempo atrás nós éramos perseguidos aí, agora praticamente está passando tudo que a gente está falando aqui, está tudo bom, tudo ótimo, né? É uma bênção de Deus, então o que a gente quer mais é abençoar a vida de todo mundo aí com a palavra que Deus sempre tem. Cada um de vocês aí, que Deus abençoe e multiplique grandemente na vida de vocês aí e nos dê realmente aí um tempo de paz, um tempo novo. Mesmo no tempo de guerra, a gente pode andar em paz. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá. Hoje nossa porção, hoje nós vamos começar o livro de Devarim, ou seja, Deuteronômio. Tá? E Devarim significa palavras. E é assim que já começa. Essas são as palavras que Moisés deu ao povo hebreu. E justamente nós temos uma situação interessante, porque é o livro escrito por Moisés, são palavras de Moisés. Então você não vai encontrar, tipo, Deus falou, Deus manda dizer, Deus ordenou. Não, esse já é a interlocução daquilo que o servo Moisés aprendeu de Deus e das suas experiências durante essas 40 anos de caminhada, né, digamos assim, mais o tempo que ficou lá enfrentando o faraó. Ou seja, Moisés presenciou tudo que precisava para um servo, entre aqueles que servem a Deus, para conduzir o seu rebanho, todas as tribulações, tudo, mesmo com o poder de Deus ali latente, ainda houveram, né, pessoas aí nesse caminho que preferiam voltar para o Egito. E é sobre esse tema que nós vamos estar desenvolvendo dentro do livro de Deuteronômio, né, Devarim, para justamente chegar a um consenso com vocês aí de nosso tempo. Tenho certeza que ao final, quando chegarmos ao final do livro, né, daqui lá para setembro mais ou menos, vai se encerrar, ou seja, 2 meses aí, seriam 8 finais de semana mais ou menos, nesse sentido. Ou seja, nós vamos completar a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha como passa rápido o ensinamento de Deus, é tão dinâmico, tão profundo, que nos encheu esse ano aí de grandes conhecimentos, de grandes direções, digamos assim. Tenho certeza que, pelos testemunhos que eu colho, pelo aquilo que comentam e tudo mais, tem muita igreja que vai estar começando a mudar seus pensamentos, a mudar suas direções. Aquilo que a gente conversa com alguns ministros e tudo mais aí, que assistem o nosso vídeo, né? Como falei já há algum tempo, que esse vídeo é baixado e passado em tensão de aula, que é o negócio todo em, como é que chama? Os EBDs da vida aí, né? Escola dominical, né? Estão passando também para ensinar a turma toda a pensar como Deus. Então me sinto lisonjeado de Deus estar me usando nesse tempo, para essa geração que tem sede, tem vontade de Deus. Então, meu agradecimento aí a Deus, primeiramente, óbvio, e a todos vocês que têm nos ajudado a divulgar essa obra, esse trabalho e também na construção da casa de Deus. Muito obrigado a cada um, que Deus multiplique grandemente sobre a vida de vocês. Ok? Então hoje o tema vai ser o caminho para o chamado, arrependimento e obediência.
Senhor, como sempre faz, me coloca mensagens, né? E dessa vez ele coloca duas para nós. Antes de começar realmente a explicar o que ele deseja no ensinamento de hoje, para que nós façamos uma reflexão. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. Para quem gosta de acompanhar e estudar. E o segundo, já me coloca, já dentro do nosso contexto. Está lá em Malaquias 3, de 13 a 15. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Se a gente olhar para o mundo hoje, é justamente essa situação que Malaquias aponta. Está apontando para isso. E praticamente o tema de hoje vai ser sobre isso. A palavra de Deus vem sobre isso. Que vai de Devarim, palavras, né, como já foi explicado, que vai de Deuteronômio 1:1 até 3:22, João capítulos 4 e 5, Isaías capítulo 1, de 1 a 27. Ok? Porque vivemos um tempo de crise espiritual, confusão moral, de sede existencial, porque a palavra de Deus tem ecoado desde o deserto de Moabe até os poços da Samaria e os tribunais de Jerusalém. Deus ainda fala. A pergunta é: estamos ouvindo? Será que realmente ouvimos o que Deus fala? Será que nós estamos num tempo em que mais falamos do que ouvimos? Nós ouvimos aí muitos clamores, muitos cultos aí, enfim, vários temas, onde Deus é obrigado a escutar as nossas necessidades. Vê as chamadas por aí, se você está com esse problema, está com problema amoroso, está com problema sentimental, está com problema pessoal, psicológico, financeiro, econômico, você tem que ter o melhor dessa terra. Isso daí tudo são palavras das pessoas, não de homens e mulheres de Deus. Porque mulheres e homens de Deus ouvem o que Deus fala, de verdade. Porque quando ele fala, eu vos aliviarei, nós temos que crer nisso. Não é ficar por um lado, para o outro, murmurando, xingando, porque Deus está demorando para trazer as coisas que eu preciso, aquela coisa. Enfim, todos os argumentos e narrativas que colocamos aí, tipo, pô Deus, quer para já. Mas Deus quer a coisa perfeita. Ele não vai te entregar de qualquer jeito. Ele não é como chegar hoje numa loja de automóvel, e a gente pode dizer muito bem isso, que se paga caro por uma coisa, que você acabou de sair da loja, se apresentar um problema no carro, a
própria loja já diz, não, agora você tem que falar lá com o pós-venda, com assistência técnica, empurram a situação para cada lado. E você que se vire correndo atrás. E você pagou caro por isso. Mas para solucionar o problema, de um carro que você acabou de comprar, você tem que dar a volta, falar com a empresa inteira praticamente, para tentar solucionar o seu problema. Principalmente de empresas importadas aí do Oriente, né? E do Oriente que estão apresentando inúmeros problemas. Converso aí com algumas pessoas que já são proprietários de carros orientais aí, né? Esses novos carros orientais que entraram no mercado, já está cheio de problemas. Tem uma senhora que até mandou um vídeo na internet, aí no YouTube mesmo, ela estava chorando, que apresentou o carro com 2 meses de uso, e ninguém conseguia solucionar o problema. Então a família devolve o meu dinheiro. Não, vai ficar com o carro. Assim, de uma forma estúpida, e é assim que resolve. Então nós estamos buscando coisas imediatíssimas, uma série de situação, e não estamos esperando pelo mover de Deus. Porque também nós não nos movemos em direção a Ele, mas nos movemos em direção aos nossos desejos. Então isso aí vem nos levar para onde? Justamente para o livro de Devarim, Deuteronômio, normalmente conhecido. Porque vem fazer um despertar do povo que esqueceu o que viver com Deus. E nada melhor que esse exemplo do povo que atravessou 40 anos no deserto e agora recebeu autorização de Deus. Agora vocês podem entrar. Então o livro de Deuteronômio é um chamado ao arrependimento e à obediência. Moisés recapitula a lei antes da entrada de Canaã. Ou seja, lembram quando Deus explicou tudo como tinha que ser, para vocês? Lembram? Lembram porque nós ficamos 40 anos no deserto? A nossa teimosia. Então Deus está dizendo, lembrem-se de onde vieram e para onde vocês vão. Nós temos que saber do nosso passado, os nossos próprios erros, os tombos que nós levamos e por que levamos. Para que justamente saibamos caminhar com decisão e firme para frente, sabendo, ali eu esqueci de Deus, agora não esqueço mais. Para você ver se teus passos não vão abrir portas que até agora estavam fechadas para você. Moisés está dizendo isso. Vocês ficaram rodilhando um monte lá 40 anos, dando voltinha. Agora, em direção reta, nós vamos vencendo os reis, porque nós cremos num Deus que realmente Ele é por nós. É só caminhar. Só caminhar. Lembra quando foi atravessar o Jordão? Caleb chegou, o que eu vou fazer? Chegando junto com Josué. O que eu vou fazer? Como é que vai ser, parceiro? Olha que a gente vai conversar com Deus. Marchem. Bota os levitas com a arca na frente lá e marchem. O rio volta para trás. O que é isso? Marchar com fé. Quantos hoje realmente estão dispostos a atravessar a fé? Para que todos os empecilhos da sua frente saiam da frente do caminho. É isso que Moisés está recapitulando. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Josué pode dizer, e Caleb junto, nós atravessamos o Mar Vermelho. E eles são os 2 únicos que atravessaram o Jordão, vindo daquela geração do Egito. Nem Moisés conseguiu essa proeza de atravessar o mar e atravessar o rio.
nem Moisés. Por quê? A fé continua seguindo o seu verdadeiro curso. Esse é o ensinamento. O perigo do esquecimento espiritual que hoje nós temos aqui é que muitos têm Bíblia. Qualquer lugar, até no celular. Só baixar qualquer programinha, aí você já tem a Bíblia lá. Mas poucos obedecem o que está escrito. As mensagens de hoje são mais para massagear o ego. Eu precisava dessa palavra. Eu precisava ouvir isso. Quando você não precisa ouvir a palavra de Deus? Quando? Nós precisamos dela todos os dias, todas as direções, por mais simples que seja. Precisamos da palavra de Deus diariamente. O mundo moderno abandonou seus marcos antigos, como o próprio Israel fez. Tirou da frente do caminho. E quantas vezes Deus nos conduziu e mesmo assim voltamos para o deserto da incredulidade. Vivemos em tempos de abundância material. Isso aí nós não podemos reclamar, não. Mas com escassez e temor de Deus. Esse é um tempo que nós estamos aí levando muito a sério. Porque hoje os cultos é de bênçãos materiais. Que você vai ter de posse. Não de construção, de edificação da fé. Porque a fé que eles manipulam vocês é para que vocês tenham coisas. Até a semana passada, participando de um culto aí, de uma igreja grande, nós temos aí no meio, mas por eu já conhecer o pensamento lá do líder, então quer dizer, já sabia mais ou menos que vinha pela frente. O culto estava muito bom até o final. O final foi uma coroa de espinho na cabeça de todo mundo. O Espírito Santo tomando todo mundo, legal, beleza, mas a palavra final do cara foi uma coroa de espinho que fez todo mundo perder, estragar. Tipo assim, para que eu vim aqui? Simplesmente isso. O culto material. Apoio à ganância que existe no mundo. Apoio a um sistema governamental podre. É o que essa igreja pratica. E é assim que ela foi beneficiada. Por isso que construiu aí um monte de coisas aí nesse caminho. Eu já sei disso. Então aí nós temos que começar a olhar como Jesus olha para aquela mulher samaritana. E nós vamos ver aí os anseios dela e a fonte da água viva. E aí nós começamos a pensar aquilo que Moisés estava já se referindo, né? Cara, vocês vão atravessar para o outro lado e lá na frente, daqui a algum tempo, vocês vão poder beber da fonte da água viva. Olha que interessante. Então nós temos que fazer a representação dela, que qual é dessa mulher samaritana? É de um povo ferido, é de um povo confuso, de um povo que se sente rejeitado. Quantas vezes aí você quer contar um testemunho na igreja e a igreja não te dá oportunidade? Quando você quer contar alguma coisa interessante e aí você fica com medo, não, mas porque eu fui naquela igrejinha lá, como é que eu vou falar na minha igreja aqui que aconteceu o milagre? Simples. Se a igreja não é competente para receber o milagre de uma unção que está na outra igreja, que aquela filha daquela igreja foi abençoada por Deus, na unção de outro lugar, porque essa unção não está na igreja dela, onde ela frequenta. A igreja limita
testemunhar sobre Deus, não pode ser chamado uma casa de Deus, uma casa santa, e sim uma casa de hipócritas. Simples assim. Então essa mulher samaritana, precisamos assim olhar para ela como Israel lá em Devarim. Ela vivia no limite entre a tradição e a rebeldia. E hoje, você começa a observar as pessoas, que elas começam a colocar a placa da igreja em primeiro lugar. Não, só da placa tal, da placa tal, da placa tal. Ah, não, você é judeu, você é samaritano, você é... Importa. Porque Deus ama a todos. Judeus, gentios, tanto faz. Deus ama a todos. Então por que hoje a placa de uma igreja é mais importante do que o amor de Deus? Quem disse que todas as igrejas falam a verdade? Eu só conheço na Bíblia um único que diz a verdade. E seu nome é Jesus. Porque Ele é a própria verdade. Qualquer situação criada por homens pode ter mentiras. Não escapa. Não escapa disso. E o que ainda mais que Deus me colocou para conhecer as lideranças religiosas desse país, desde seu berço, digamos assim, ou tudo aquilo que eles fizeram, então eu posso dizer que mais da metade que aparece no seu altar como santidade, por fora, sepulcro caiado. E aí que a gente tem em Jesus com a samaritana, é que ele vai oferecer a verdadeira solução. E qual é a solução, Paulo? A água viva. A adoração que Deus procura é em espírito e em verdade. Lembra que a mulher samaritana falou, não, aqui é no Monte Gerizim, não, vocês adoram lá em Jerusalém. E Deus falou, e o próprio Jesus falou, ei, não é nenhum nem outro. Porque a única coisa que Deus quer é que vocês adorem em espírito. Não é para aparecer para ninguém, mas em espírito. Não é buscando soluções materiais para o seu problema, é em espírito. Por acaso a solução espiritual envolve a sua matéria, os seus desejos pessoais? Óbvio que não. Ele mesmo diz, aquele que segue os meus mandamentos, o melhor dessa terra será teu. Só que as pessoas não querem saber dos mandamentos, só querem o melhor da terra. Porque assim é pregado e ensinado. Você tem direito ao melhor da terra, mas há uma condição. Adore a Deus e seja obediente aos seus ensinamentos. Ah, mas a lei caducou. Quando? Ah, quando Jesus. Não, ele falou mesmo. Eu vim para cumprir. Não vim para abolir. Eu vim cumprir a lei. E todo aquele que quer chegar na estatura de Cristo, tem que cumprir. Simples assim. O apóstolo Paulo mesmo diz. A lei é justa e é boa. Livro de Romanos. Ok? Ela tem um propósito de corrigir, de apontar quando nós somos pecadores. Para isso que serve a lei. Para que a gente, errei aqui, então vamos corrigir. Por que errou? Não repitas mais, não peques mais, assim que Cristo fala o tempo inteiro. Simples assim. A mulher largou o cântaro e saiu correndo para avisar a multidão que falou, esse cara é profeta. Começou a falar lá.
O que nós temos hoje, no mundo moderno de hoje, está bebendo de cisternas quebradas. Nós estamos colhendo água nos caquinhos. Se nos dão um caquinho lá dizendo que é água de Jerusalém, ou que vem um óleo que é ungido lá no templo lá de Salomão, e nas pedras, nas rochas, que nós fomos lá em Israel, que nós, sabe, essas coisas todas, nós estamos partindo para onde? Idolatria. Idolatria. Não, mas eu tenho um pingente aqui que a gente usa na porta. Não é para usar pendurado no pescoço. A palavra mesmo diz, coloca na verga da porta. Não é no seu pescoço, vai ficar pendurado. Tem algumas pessoas por aí que, desavisadas, porque não seguem a palavra de Deus, confiam no hipócrita de altar, e vão lá, não, coloca lá que vai trazer prosperidade. Vai trazer muita prosperidade. Sim, a prosperidade do inferno para a sua vida. É tudo que o inimigo quer. Tudo que o inimigo quer. Que você caia nesses engodos que somente te afastam de Deus. Onde você fica pendurado num penduricalho de pescoço. Em vez de adorar a Deus em espírito. E não num penduricalho que você carrega. O mundo está bebendo dessas porcarias de ideologia, isso é uma ideologia, do hedonismo, que é a busca por prazer, por material, aquilo que lhe agrada, que é os cultos de hoje, da religiosidade morta, mas Jesus ainda te oferece água viva. Ou você ainda é daqueles, como está lá em João 5, que fica lá um enfermo no tanque. O que é isso, um enfermo no tanque? Vocês já pararam para analisar essa passagem? Porque Deus apresentou para Jesus, vai até lá, no tanque se vai, dá uma olhada lá que tem um enfermo lá. Tá bom, pai, vamos lá. Filho, por que você está esperando? Não, que eu tenho que esperar aqui, a hora que o anjo levanta a água, é quando eu vou encontrar a minha cura. Todo mundo leva essa passagem, né? Que interessante. O cara está lá há 38 anos, esperando um movimento da água. Uma multidão está doente ali em volta. E só um é curado. Olha o absurdo. Uma multidão em volta e só um é curado. E o cara já está há 38 anos ali. Sem poder andar, se mexer direito, ainda precisa que alguém empurre ele. Já começaram a comparar essa cena com o mundo de hoje, ou vocês estão focando só na cura da pessoa? A pergunta de Jesus até hoje é: você quer ser curado? É a mesma pergunta que ele faz para nós hoje. Você quer ser curado? A cura física não substitui a transformação espiritual. Não é porque você anda, você fala, você se movimenta como um ser normal, aquele negócio todo, que significa que você teve uma transformação espiritual. Muito pelo contrário. Eu, quando trabalhava lá fazendo a capelania lá na CD, vi muitos que não tinham pernas, não tinham braço, aquela coisa toda. E Deus me mostrou como Ele faz a transformação espiritual acontecer em até quem não é perfeito. Digamos assim. No linguajar dos nossos olhos, né? Só que para mim, eles pareciam perfeitíssimos. Muito mais perfeito que muita gente por aí que anda com os dois pés aí numa boa, esbanja saúde nos seus braços, bíceps, aquela coisa toda. Eles tinham muito mais capacidade intelectual, moral e espiritual
Tem muito adulto por aí. Muitos querem milagres, mas rejeitam o arrependimento. E hoje nós estamos olhando para essa situação daquele senhor, 38 anos esperando a água se mexer. Quantos vivem há décadas frequentando os cultos, mas nunca experimentaram uma transformação verdadeira? Há pouco tempo atrás tive um testemunho de uma pessoa que andava conosco aqui na nossa igreja e tudo mais, e se admirou do ensinamento e tudo mais, e começou realmente a participar de uma forma diferente lá na igreja dela, que ela frequentava. Ela aprendia com nós e frequentava lá outra igreja. Ah, mas pode isso? Pode. Deus assim permitiu. Quem sou eu para falar não? Então a coisa acontecia assim, ele chegava lá e as pessoas começavam a se admirar. Porque ele falava, as pessoas falavam para ele, pô, eu tenho 30, 40 anos aqui de ministério aqui, eu nunca ouvi uma palavra como essa. Onde você está pegando isso? Ah, lá com o apóstolo Paulo. Pô, ele precisa ensinar para a gente. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Como agora, a gente está vendo um cara aqui de 38 anos esperando um movimento. Quanto tempo você está na sua igreja esperando um movimento para ser tocado? Igreja que não se movimenta, não faz mover a sua água, ou quando faz, é para um, só um, ser beneficiado. Esse sempre foi meu questionamento. Essas igrejas grandes principalmente, você pega lá 5.000 pessoas para o culto, aquela coisa toda lá, quantos realmente são abençoados? Não, só um grupinho ali, um grupinho. E quando só para dar testemunho, já sei que ali tem arte na conversa. Mais da metade é mentira. Eu sou testemunha disso e dou testemunho disso. Mais da metade dos testemunhos nessas grandes igrejas são mentirosos. Desonram o nome de Deus. Não edificam nada. É só para enganar as pessoas do tipo, olha, vem para cá que a água vai se mexer. Mentira. Poucos são aqueles que são tocados. Pouquíssimos, por que não dizer? E a gente começa a ver a situação da seguinte forma. A cura de Deus vem com um alinhamento à santidade. Não adianta outra forma. A sua cura espiritual só vem através do seu alinhamento com a santidade. Se você não tem um alinhamento de santidade com Deus, todos os dias ali, constantemente, mas eu tenho tribulações, nós teremos, o Senhor nunca negou isso. Se você ainda não entendeu, é porque você está numa religião sem justiça. Um povo que oferta, canta, mas vive em pecado, como está no livro de Isaías. Não suporto iniquidade e reunião solene, versículo 13, lá no capítulo 1. Deus clama, lavai-vos e purificai-vos, versículo 16. A esperança do arrependimento vem através de vindo e arrazoemos, diz o Senhor. Hoje a igreja é tentada a trocar a santidade por influência, verdade por popularidade, mas Deus ainda chama um povo para que se lave no sangue do Cordeiro. Isso é fato. E pratique a justiça de Deus, não a dos homens. Está aí o grande exemplo que nós tivemos essa semana.
A justiça dos homens o que dá? Cada um está contando do jeito que quer. Agindo debaixo de uma toga do jeito que quer. Achando que toga tem poder. Caneta tem poder. Está aí a guerra declarada. Já não é mais só uma guerra espiritual, agora é uma guerra física declarada. E o povo no meio. E o povo no meio. E o maluco no poder. Um senil, como diz o pessoal falando essa semana, um senil comandando uma nação. Está aí. O mundo vive uma crise sem precedentes. Guerras, corrupção, imoralidade, idolatria moderna. Mas Deus ainda fala ao mundo por meio da sua palavra e do seu Espírito. A palavra Devarim, a palavra Devarim, nos chama a um retorno à aliança com Deus. João está nos convidando a beber da fonte da vida e andar em santidade. Isaías nos adverte a lavar as mãos da injustiça e viver a fé com frutos. Sem fé, toda obra é morta. Não é assim que está escrito na palavra de Deus? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje Deus está te fazendo um convite a um arrependimento verdadeiro, uma renovação do compromisso com a palavra dele. Leia todos os dias, nem que seja um versículo, um capítulo, se você puder, ou um livro. Faça. O clamor tem que ser autêntico, tem que ter essa sede espiritual da tua transformação. Se você tem que ter sede, é da tua transformação. Ah, tenho sede de Deus. Tem a sede da tua transformação. Que quando você se transforma, Deus sacia a tua sede. Posso orar por você? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te colocamos diante de ti com humildade, reconhecendo que temos nos afastado dos teus caminhos. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, pela frieza espiritual e pela desobediência. Lava-nos, Senhor, com teu sangue e purifica o nosso coração. Reacende em nós o fogo da tua presença. Queremos voltar ao primeiro amor, viver em santidade e obedecer a tua palavra com temor e reverência. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito. Convence-nos do pecado e guia-nos à verdade. Tira todo espírito de religiosidade e coloca em nós um coração quebrantado e obediente. Senhor, nós te buscamos não por emoção, mas por transformação, meu Senhor. Faz de nós instrumentos da tua vontade, que vidas sejam alcançadas e o teu nome sempre seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor, o seu rosto de ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos. Que o Senhor derrame de bênção sem medida sobre tua vida, tua casa e tudo aquilo que você precisa. Volte a andar com Cristo. Volte a andar com o Senhor. Prospere na tua vida através do santo nome dEle. Caminhe com Ele na sua frente. Deixe Ele abrir as suas portas. Deixa Ele ser teu escudo. Deixa Ele ser o teu alívio, a tua cura e
e a tua transformação. Que o Senhor te abençoe.